Olá pessoal, a gente agora vai fazer a revisão do conteúdo de geometria molecular e polaridades, que é um conteúdo que ele dá meio que continuidade ao conteúdo anterior que vocês viram no vídeo semana passada, que é ligação química. Então as ligações químicas são formadas por átomos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho, aqui eu tenho, por exemplo, um, uma ligação entre dois átomos, então esse tracinho aqui vermelho é um tipo de ligação, certo? Então a gente tem dois átomos com ligação, forma uma ligação química, que no geral a gente está a formação de uma molécula. Então aqui a gente tem exemplos de moléculas que são formadas por átomos com ligações químicas que consequentemente formam as moléculas. Então, quando a gente fala de geometria molecular, a gente encontra 6 tipos de geometrias, que são as geometrias lineares, que são em linhas retas, angulares, que formam aqui esse ângulo, certo? Então, por isso que é angular. Trigonal plana, porque se você perceber, forma um triângulo aqui, certo? Piramidal, porque você também percebeu aqui, ó, lembra uma pirâmide. E a gente tem tetraédrico, tetra, para quem entende futebol, deve saber que tetra é referente a 4, certo? Então, a gente tem aqui 4 átomos com um no centro. Então, aqui a gente tem geometria tetraédrica. Então, como é que eu relaciono a ligação química a esse tipo de geometria? A gente vai ver de acordo com os elétrons, ligantes ou não ligantes. Como assim? Geometria molecular ela parte de uma teoria que é chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, a camada de valência é a última camada onde ficam os elétrons que fazem as ligações químicas, certo? Então, lá na última camada, onde tem os elétrons, alguns fazem as ligações químicas e outros não fazem. Por exemplo, se eu pegar aqui a água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Por que eu botei o oxigênio aqui no meio? Porque como eu tenho dois átomos iguais ligados a um átomo sozinho, eu sei que eles vão estar nos extremos, certo? Então, eu vou deixar ele mais um pouquinho alinhado. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Vocês façam aí a distribuição eletrônica, tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, para a gente ver que isso aqui acontece. O oxigênio, quando a gente faz distribuição eletrônica, a gente descobre que ele tem, na última camada, 6 elétrons. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E o hidrogênio vai ter só 1. Se eles são ametais, ou seja, se eles não são metais, eles fazem ligações covalentes, que a gente viu na aula passada. Fazem ligações covalentes. E ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Então, se o oxigênio precisa ficar com 8 elétrons na última camada, ele está com 6 aqui, vou fazer o compartilhamento aqui e aqui. Então, eu fiquei 6, 7, 8, certo? Então, ficou ok. E o hidrogênio só fica com 2. Hidrogênio e hélio, eles ficam estáveis com 2. Então, aqui a gente já está com a molécula ok. Só que perceba o seguinte, a gente fez aqui essa ligação química, mas vejam que aqui a gente não tem elétrons, e aqui em cima a gente tem elétrons, que são chamados elétrons não ligantes. Esses elétrons não ligantes são cargas negativas, e cargas, vocês devem saber, devem lembrar, cargas iguais elas se repelem. Então essas cargas tendem a se afastar. No que elas se afastam, o que acontece com essa ligação aqui, ó? Ela desce. Então, a molécula de da água, ela tem esse formato aqui, porque aqui eu vou ter elétrons, certo? Então, a água a gente tem a geometria angular. Se eu pegar outro exemplo, CO2. O carbono na última camada, faça uma distribuição eletrônica de todos eles, certo? Para a gente ver que isso aqui de fato acontece. O carbono, ele vai ter na última camada 4 elétrons. E o oxigênio, a gente tem 2, então vai ficar um em cada extremidade. Oxigênio, oxigênio. Eles, como a gente viu no outro exemplo, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos precisam ficar com 8. Então, ele está com 4, ele precisa receber mais 4. Então, vai compartilhar 2 com esse, 2 com esse. Então, esse que tinha 4 agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a mesma coisa, certo? Então, está estável. Percebam que a gente não tem elétrons aqui e nem elétrons aqui. Então, esse átomo, ou melhor, essa molécula vai permanecer linear, porque a gente não tem nada, nenhuma força empurrando eles para baixo ou para cima, então eles ficam do jeito que estão, certo? Então a gente tem aqui, ó, um átomo ligado a outro átomo, ligado a outro átomo, então a gente tem esse formato aqui linear, certo? 3 átomos são formados por ligações
lineares. Vou pegar o oxigênio. O gás oxigênio é formado por dois oxigênios, cada um com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse vai ficar com 8, se tem 6, eu vou fazer 2 compartilhamentos. Lembrando que é compartilhamentos porque eles são ametais. São não metais, então eles fazem compartilhamento. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá ok. Então a gente aqui tem um átomo, duas ligações com outro átomo. Então isso parece com qual geometria? Geometria linear. Se eu pegar o NH3, o N, ele vai ter na última família 5 elétrons, certo? Se fizer a distribuição eletrônica, vocês vão ver que ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? E ele está ligado a hidrogênio, então eu tenho 3 hidrogênios. Então os hidrogênios vão ficar separados. Então um hidrogênio aqui, um aqui e outro aqui. Independente de você colocar, você vai perceber que vai dar a mesma geometria. Ele só tem um elétron, eles ficam estáveis com 2, então, como são ametais, vou fazer aqui de novo compartilhamentos. Compartilhei, compartilhei, compartilhei. Perceba o que é que a gente ficou com par de elétrons. Então ele vai tender a fazer o quê? Se separar. Então essa ligação aqui, ó, ela desce um pouquinho. Então isso daqui fica mais ou menos isso aqui. N, H, H e H. Ficou parecido com qual? Piramidal, certo? BF3. Perceba que o BF3 e o NH3, ambos eu tenho um átomo sozinho e outros 3 átomos ligados. Mas só que o BF3, o B, ele tem só 3 elétrons na última camada. Então eu vou ter 1, 2, 3. 3 elétrons na última camada. E o flúor na última camada, ele vai ter, na verdade, 7 elétrons. Então eu tenho o flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor 1, 2. Com o boro, ele só tem 3 elétrons. Os elétrons que ele tem, ele vai fazer doação. Porque ele fica com essa aqui vazia, já que ele tinha 3. E a anterior vai ter 8. Vocês fizeram a distribuição eletrônica, vão descobrir que é isso. Mas por que, professor, se eles são ametais? Como toda regra, a gente tem exceções. Então, o boro, ele faz parte dessa exceção, que por mais que ele seja metal, ele se comporta como uma ligação química, se for fazer ligações com... Ou melhor, ligação iônica, se for fazer ligação com flúor, porque eles têm eletronegatividades diferentes. É uma coisa que eu explico a vocês em outra situação, certo? Então, aqui a gente tem que esse vai doar para esse, vai ficar com 8, esse vai doar para esse, vai ficar com 8, esse para esse vai ficar com 8, isso aqui vai ficar com 0, a camada some e a anterior tem 8, certo? Então fica ok. Mas veja que aqui a gente não tem elétrons, a gente não tem elétrons não ligantes. Então, se não tem elétrons não ligantes, a gente tem que o átomo ele vai permanecer do jeito que está. E permanecer do jeito que está, ele se parece com qual? Ele tem um no centro e em cada lateral tem um. Ele vai parecer com o trigonal plano. E por fim, eu trouxe aqui o Cl4. Eu tenho um átomo sozinho e 4 ao redor dele. Então, eu sei que o carbono faz 4 ligações, então ele tem 1, 2... Ou melhor, eu sei que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Então tem 1, 2, 3, 4. E eu tenho 4 cloros, então vou colocar um cloro em cada lado. 1, 2, 3, 4. O cloro ele vai ter 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse daqui, novamente, são todos ametais. Vou fazer compartilhamentos. Percebam que agora todos estão com 8 elétrons na última camada, certo? Então, aqui a gente tem essa formação dessas 4 ligações. A gente não tem elétrons não ligantes, no caso para o carbono. Então, a molécula parece com 4 de ligação. A gente tem um no centro e 4 ao redor. A gente tem o tetraédrico, certo? Então, essa questão de geometria molecular, a gente tem, em resumo, basicamente isso aqui para vocês.
Mas quem tiver dúvida e não tiver assistido os vídeos SAI, vão assistir os vídeos do SAI, que agora eu vou apagar essa parte para ajudar a iniciar a questão de polaridade, certo? Pessoal, quanto à polaridade lembra questões de polo. Então, por exemplo, uma pilha, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo, certo? Então, o que é que a gente tem a ver uma molécula com questões de polaridade? Por exemplo, se eu pegar a molécula do HCl. HCl, aqui eu tenho uma molécula formada por dois não metais. Então, se é dois não metais, eu tenho uma ligação covalente. E como é que eu sei que essa ligação covalente ela é uma ligação polar ou uma ligação apolar? Se eu tenho formação de polos, ou seja, uma região negativa e uma região positiva, eu tenho que isso aqui é um tipo de ligação covalente polar. Como é que eu sei disso? Eu vou olhar cada um desses átomos. Por exemplo, o hidrogênio tem quantos elétrons na última camada? O hidrogênio tem apenas um elétron, certo? E o cloro tem quantos elétrons? Na última camada, o cloro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses aí, percebam, qual tem a maior quantidade de elétrons? É o cloro. Então, se você perceber, o cloro ele vai basicamente ter isso aqui tudo, ó, de elétrons, enquanto o oxigênio vai ter só isso aqui, certo? Então, perceba que toda a carga negativa da molécula vai estar perto de onde? Está perto do cloro. Então, aqui eu tenho uma densidade de carga negativa, certo? Então, eu tenho uma grande densidade de elétrons. E do lado de cá, eu não tenho tanto elétron, então eu vou ter uma região com cargas positivas, certo? Então, se eu tenho cargas negativas de um lado, o outro vai ser uma carga positiva. Então, aqui eu tenho densidade negativa e densidade positiva. Então, isso aqui, eu tenho uma molécula com carga, ou seja, eu tenho uma molécula polar. Então, eu tenho polos negativos e polos positivos. Então, aqui, o HCl se caracteriza como uma ligação covalente polar. Mas, professor, e qual é um exemplo de ligação covalente apolar? Se eu pegar, por exemplo, o gás oxigênio, o O2. O O2 ele é formado por um oxigênio de um lado, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu colocar esses elétrons para cá. 6 elétrons na última camada. E outro oxigênio que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, certo? O que é que eles vão fazer? Eles precisam cada um compartilhar 2 elétrons, certo? Se eles estão com 6, eles precisam ficar com mais 2 para ficarem com 8. Então, eu vou fazer aqui compartilhamento e outro compartilhamento. Esse compartilhamento resultou esse aqui ficando com 8 e esse aqui ficando com 8. Então, a ligação química ficou ok, certo? Se a ligação química ficou ok, eu vou perceber agora que a quantidade de elétrons desse lado de cá ainda é a mesma da quantidade de elétrons do lado de cá, certo? Diferente desse daqui. Percebam que a maior quantidade de elétrons está de um lado do que do outro. Então, isso daqui eu tenho dois não metais, então é uma ligação covalente. Da mesma forma que isso aqui, são dois não metais. Só que esses aqui, as cargas negativas estão espalhadas. Não tem um lado que tem mais cargas negativas ou cargas positivas. Ambos estão igualados com as cargas. Então aqui eu tenho uma ligação covalente apolar, certo? Só que a gente não tem questão de polaridade, a gente trabalha apenas com ligações iônicas e covalentes, certo? A gente esquece um pouquinho as ligações metálicas. Mas e as ligações iônicas? A gente viu aqui ligações covalentes e não viu ligação iônica. Toda ligação iônica, ela é polar, certo? Por que é polar, professor? Lembra que as ligações iônicas... Vou até pegar aqui uma tabela periódica. As ligações iônicas são formadas por metais e não metais, certo? Vejam aqui. Deixa eu pegar aqui do livro. Vocês lembram que as ligações iônicas são formadas por metais e ametais, não é isso? Se vocês olharem aqui na tabela periódica, percebam que todo esse lado aqui a gente tem os metais e todos aqui a gente tem os não metais. Então, quando eu vejo aqui, ó, a gente tem um lado da tabela periódica, que são os átomos que têm mais elétrons na última camada, e aqui os que têm menos elétrons na última camada. Então, no geral, a formação de qualquer molécula que seja iônica, ela vai ser polar. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar o NaCl, que é o sal de cozinha.
O Na vai ter quantos elétrons na última camada? Na só tem na última camada um elétron. E o Cl vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então vão aqui. Lembra que ligação iônica é doação de elétron. Então ele vai doar esse elétron aqui. Então todos os elétrons vão ficar aqui, ó. E aqui vai ficar pobre em elétron. Então aqui eu vou ter uma densidade de cargas negativas e aqui uma densidade de carga positiva. Por que carga positiva? Porque se ele doou o elétron, ficou com mais cargas positivas, já que o núcleo ainda continua com as cargas positivas, certo? Então se o núcleo continua com as cargas positivas e a eletrosfera começou a doar as cargas negativas, a gente fica com déficit em cargas negativas, ou seja, fica com uma densidade de cargas positivas. Então aqui a gente tem um exemplo de ligação iônica, e todas são polar, certo? Deixa eu pegar outro exemplo. O óxido de magnésio. Óxido de magnésio, a gente tem que o magnésio ele vai ter 2 elétrons, 1, 2, e o oxigênio vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o oxigênio precisa ficar com 8. 1, 2, doou aqui, então ele ficou com 8 e o magnésio ficou com 0, mas a camada anterior dele tinha 8. Então eles ficaram estáveis, então todos os elétrons ficaram numa região e aqui ficou pobre em elétrons. Então aqui a gente tem grande densidade de elétron e aqui uma baixa densidade de elétron. Então aqui a gente tem o polo negativo e o polo positivo. Então a gente tem que as ligações iônicas todas elas são polares, certo? Então, pessoal, basicamente esse conteúdo de geometria molecular e polaridade, o resumo dela é isso, certo? Mas não deixem de assistir os vídeos do SAI e resolvam as atividades do Praticando, certo?